Glória a Deus. Saúda todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Graças a Deus. Chegamos aqui um pouco já tarde, mas as estradas estão muito ruins. Mas chegamos. Graças a Deus. Eu quero agradecer ao meu Senhor por esta rica oportunidade que Ele me concede de mais uma vez falar da sua palavra. Também quero agradecer à irmã Elângea, pastor Joselito, pela confiança de estarmos aqui nesta noite. Este casal mora no meu coração. E Deus abençoe a amada igreja do Senhor, em nome de Jesus, aqui em Córrego, todo o ministério da casa do Senhor, as irmãs aqui, estão lindas, todas de lilás. Eu não vim com a roupa de lilás, mas trouxe a toalhinha. Glória a Deus, e a garrafinha também. Deus abençoe todo o departamento feminino desta igreja e toda a igreja do Senhor aqui, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo nesta noite, aos que trouxeram, aos que podem abrir a Bíblia. Quero agradecer também ao meu esposo que está comigo hoje. Ele fez uma mudança lá no serviço, fez uma permuta para poder estar comigo aqui, e eu louvo a Deus também pela vida dos filhos do nosso pastor, por ter ido nos buscar e vai nos deixar. Deus recompense com ricas e preciosas bênçãos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no tema da festividade que vocês escolheram, livro de Efésios, capítulo de número 4, verso de número 23, o tema escolhido por vocês nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu só vou reler aqui o versículo de número 23 e 24, e depois eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia também no livro de João, capítulo de número 4, o versículo 23 e o versículo de número 24. Primeiro nós iremos para Efésios, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Abra sua Bíblia agora no livro de João, capítulo de número 4, versículo 23 e versículo de número 24, que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pega meu óculos aí que está dentro da bolsa, por favor. Glória a Deus. (23) e 24, livro de João. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Graças a Deus. Queridos, vocês escolheram um tema para este congresso. Um tema muito relevante para os nossos dias atuais, que vai falar sobre o renovo de Deus para as nossas vidas. E o livro de Efésios, quando nós olhamos para o livro de Efésios, nós temos algumas observações sobre este livro. Este livro contém 6 capítulos e foi escrito por Paulo quando ele estava preso em Roma.
Porém, Paulo, ele mesmo estando preso em Roma, ele não deixou de anunciar algumas verdades para a igreja do Senhor que estava em Éfeso. Paulo havia ganhado aqueles irmãos para o Senhor e ele estava na responsabilidade de assim falar àqueles crentes que estavam em Éfeso sobre a morte, sacrifício vicário da cruz de Cristo, né? O sacrifício de Cristo. Ele estava falando ali nos capítulos de número 1, nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre este sacrifício vicário, a nossa salvação, e ele estava alertando, falando para os Efésios sobre isso. E nesta carta aos Efésios, Paulo, ele fala também sobre as bênçãos espirituais da igreja que estava em Éfeso. Paulo vai falar também sobre a conduta daqueles crentes que estava em Éfeso. Então, Paulo ele dá esta pincelada quando ele fala sobre estas passagens. O livro de Efésios, ele é um livro doutrinário. E vocês têm um pastor que doutrina, mas este tema que vocês escolheram, este livro que vocês escolheram para este congresso, é um tema doutrinário. E nesta noite nós vamos falar alguns pontos importantes que nós devemos ter, que nós devemos fazer para nós chegar a um nível de renovação tal que nós sintamos verdadeiramente o poder sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. É um tema muito doutrinário, é um tema que nos alerta, é um tema que alerta a igreja do Senhor a como viver neste mundo pecaminoso. E Paulo, ele escrevendo primeiro, no seu capítulo 1, Paulo ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele já começa a sua carta saudando aqueles irmãos que estavam na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, e ele estava alertando aquele povo a não viver de acordo com os costumes daquele povo da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha uma deusa chamada de Artemis, e havia um templo lá em Éfeso, um templo que as pessoas se prostituíam dentro daquele templo, o templo de Artemis. Era uma cidade muito idólatra. E ali ele começa falando para aqueles efésios que o Senhor já os havia predestinados. No versículo de número 5, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que o nosso Senhor já os predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E Paulo ele continua dizendo para aqueles irmãos que eles haviam sido escolhidos para um fim, para um determinado fim. Qual era este? Qual era a finalidade da escolha de Deus, elegendo aquele povo, predestinando aquele povo como filhos de adoção, tão somente para louvor da glória do nome do Senhor Jesus. E ele diz: em quem, glória a Deus, temos a redenção
pelo seu sangue a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória. Então Paulo ele começa dizendo que os efésios eles foram escolhidos, foram predestinados para filhos de adoção, irmãos, e nós também fomos escolhidos por Deus, porque um dia o Senhor, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos remir dos nossos pecados, para nos fazer, aleluia, reinar com Ele. O Senhor, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E olha onde você está nesta noite, olha onde você está nesta noite. Olha onde você está sentado nesta noite, neste lugar. Glória a Jesus. No livro de João, no versículo de número 1, verso de número 11 e 12, a palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Jesus, Ele veio para os que eram seus. Quem eram os dele? Eram os judeus, porém eles não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, está escrito assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ele diz que, a palavra do Senhor nos diz, no versículo 8 e 9 do livro de Efésios, no livro de Efésios, porque pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós estamos nesta noite aqui porque um dia o Senhor nos salvou. Se a gente canta, é porque o Senhor derramou sobre nós a sua graça. Se a gente o adora, é porque Ele derramou sobre nós a sua graça. Se você está sentado aí neste banco nesta noite, é porque Ele derramou sobre você a sua graça. Tudo o que fazemos é pela graça, é pela graça, é pela graça. A salvação é pela graça, não são méritos próprios, não é mérito meu, é dele que derramou a sua graça sobre a sua igreja, amada igreja do Senhor Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. No capítulo de número 3, ele continua falando para os Efésios. No capítulo de número 3 e o versículo de número 12, o apóstolo Paulo, ele diz assim: ao qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nós temos ousadia, aleluia, para entrarmos no seu santuário. A palavra do Senhor diz que o véu do templo foi rasgado quando o nosso Senhor morreu naquela cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando acesso a todos aqueles que querem, aleluia, nesta noite. O acesso já foi liberado para você, o acesso já foi liberado. Nesta noite nós viemos aqui, glória a Deus, adorá-lo e dizer: o acesso está liberado, adore a Ele. Aleluia. O acesso foi liberado, adore a Ele. Glória a Deus. No capítulo de número 3, ainda o verso de número 4, o verso de número 14, ele continua falando para nós. E agora Paulo ele faz uma oração pelos Efésios.
E ele diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, que sejais corroborados com poder, pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Nesta palavra, Paulo estava agora fazendo esta oração pelos Efésios, pedindo a Deus para que, segundo as riquezas da sua glória, o Senhor concedesse àqueles irmãos que estavam em Éfeso, que eles viessem ser corroborados com poder no homem interior. E o que isso significa? Significa dizer, corroborado significa fortalecido. E aquele que havia ganhado aqueles irmãos para o Senhor, agora ele estava dizendo: eu ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e apresento vocês a Deus, e peço a Deus para que vocês sejam corroborados, em outras palavras, para que vocês sejam fortalecidos. Seja fortalecido nesta noite, igreja em Córrego. Seja fortalecido nesta noite, igreja. Seja fortalecido nesta noite. Aqueles irmãos que estavam em Éfeso estavam certamente vivendo dias difíceis. Por quê? Porque era um cenário de idolatria, de completa idolatria naquele lugar. E os irmãos, aleluia, que havia sido retirados, como eu já falei anteriormente, das trevas, e agora estava na luz. Eles estavam se sentindo angustiados, e agora ele tinha um líder que falava para eles as verdades que eles precisavam ouvir. Como eu falei, uma carta com caráter doutrinário, de ensinamento, de instrução. Se a gente ouvir, irmãos, as instruções que o Senhor tem para nós, nós seremos abençoados por Ele mesmo. Ele tem bênçãos para entregar para a sua igreja, para o seu povo nesta noite. Está aqui um que entrega para a amada igreja do Senhor bênçãos de salvação. Quantos já foram alcançados por Ele? Diga glória a Ele, adore a Ele, porque você já foi alcançado por uma grande salvação, e não é pelas obras, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente pode, é porque Ele quis, aleluia, nos escolheu. E a palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos a Ele. Aleluia. Mas Ele nos escolheu e nos nomeou, e disse: e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. No capítulo de número 4, Paulo então continua a sua pregação, e eu quero aqui ler com você o versículo de número 9. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.
Nestas cartas nós vemos Paulo orientar os irmãos que estavam em Éfeso de algumas coisas. E ele continua falando, dizendo no versículo de número 11, versículo de número 17, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Não andamos mais como andam os gentios. Não andamos mais como andam aqueles que estão em trevas. Agora a nossa vida, ela tem um diferencial. A nossa vida tem um diferencial. De quem olhar para nós, faça uma coisa: glorifique o nome dele. E ele diz: e digo-vos isto e testifico no Senhor. Versículo de número 17, no capítulo de número 4. Para que não andeis, aleluia, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, aleluia, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas ele diz aos Efésios: vocês não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade de Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E ele continua dizendo, aonde vocês escolheram o tema: e vos revistais no espírito do vosso sentido. Aleluia. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não dá, irmãos, para dizer que somos da luz e andar fazendo as mesmas coisas que as trevas oferecem. Não dá, irmãos, para dizer que somos crentes e lá fora a gente não dá testemunho de crente. Não dá, irmãos, não dá, irmãos. É tempo de despertar, irmãos. É tempo de acordar da inércia, do sono espiritual. Não dá, não dá, não dá. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta no livro de Romanos, no capítulo de número 12 e no versículo de número 1 e 2, ele também fala para aqueles crentes que estavam em Roma, e ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha a oração, olha o nível de entrega daquele servo do Senhor, a forma de abordar aqueles que estavam a ouvir, ler as suas cartas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
apresentar. Agora a oferta sou eu. Agora quem recebe é Ele. E a oferta precisa ser agradável aos olhos dEle. E não vos conformeis com este mundo, versículo de número 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Transformar pela renovação do entendimento, para que sejamos o que, irmãos? Renovados interiormente. Coloque sua mão no seu coração. Não sou de pedir isso, mas nesta noite o Espírito Santo, aleluia, fala ao meu coração para dizer ao teu. Diga para você mesmo e sinta Ele te tocar nesta noite e diga: preciso de renovo, Jesus. Preciso de renovo, Jesus. Tira da mente, tira do coração agora o que não te agrada e me faz ser novo de novo nesta noite. Está aqui, Ele faz na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Oh, irmãos, todas as vezes que eu abria a Bíblia para estudar em casa, esse texto dizia: Senhor, eu não conseguia, irmãos, não chorar quando eu abria a palavra para estudar, porque o Senhor bradava no meu coração e dizia: tantas coisas velhas precisam ser retiradas, práticas velhas, costumes velhos, falsidades, intrigas, dissensão, disse-me-disse, prostituições, coisas encobertas, coisas infrutuosas das trevas, nesta noite serão aniquiladas pelo poder do nome dEle. Algo que nos envolve aqui nesta noite. Se quisermos ser renovados, se quisermos sermos revestidos, se quisermos sermos plenamente revestidos pelo poder dEle, nós precisamos deixar muitas coisas que não agradam a Ele. Ah, Jesus, nós precisamos deixar. Seja renovado nesta noite. Sinta Ele te encher, sinta Ele tocar você. Faz o renovado nesta noite e vai sentir a graça. Aleluia. Oh, Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio aqui. Oh, Espírito, que
porque passeia no nosso meio. Aleluia. E eu acredito que enquanto aqueles irmãos liam estas cartas, eles se sentiam amados e protegidos por aquele que havia de cuidá-lo. Aleluia. E ele continua dizendo: irmãos, aqui é muito forte. Por isso que eu disse que tem um caráter doutrinário. Eu não vim para doutrinar a igreja, meu pastor, mas eu vou ter que falar o que está na palavra. Ele diz: pelo que deixai a mentira. Aí, falai a verdade. Deixai a mentira. Aí às vezes a gente acha que a gente está renovado, mentindo. Não está. Não estamos, irmãos. Não estamos. Quem está renovado dentro do seu interior, porque a mudança tem que vir de dentro para fora e se exterioriza. Tudo que eu sinto aqui se exterioriza fora. Não fica, irmãos, eu vou dizer um negócio aqui para você. Tudo que você sente aqui, um dia é exteriorizado. E o que é que eu estou dizendo com isso? Que o ódio não vai ficar encoberto por muito tempo. Inveja também não se encobre por muito tempo. Prostituição vai ter que sair daqui. É congresso para renovo, então você tem que ter mudança de vida. É congresso para renovo, mudança de vida, mudança de vida. Quer mudança de vida? Você tem que deixar estas coisas. Deixai a mentira. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo número 5 ele continua dizendo assim: mas a prostituição, versículo número 3, e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graça. Aleluia. Aí ele diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro ou avarento, o qual é idólatra, nem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Glória a Deus. No versículo número 11 ele diz: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que elas fazem oculto, até dizê-lo é torpe. João capítulo 2, verso número 15.
A palavra do Senhor nos orienta e diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Salmos de número 15 nos dá uma palavra. O salmista fala conosco sobre o verdadeiro cidadão dos céus. E ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aí ele diz: quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Aleluia. Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Nós estamos vivendo, irmãos, em tempos difíceis de inversão de valores. Estamos vivendo em tempos difíceis, aonde aqueles que fazem o erro são aplaudidos. Mas os que estão vivendo em santidade, muitas vezes são colocados de lado. E a gente não pode viver a gente não pode viver, irmãos, no comodismo. Não podemos viver no comodismo. Aleluia. Não podemos. Temos que nos levantar para fazer alguma coisa. Alerte, aconselhe, fale alguma coisa. Mas não podemos viver no comodismo. É tempo de sairmos do comodismo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, se precisando de algo do céu, mas eu tenho uma coisa para dizer a você: que Ele está aqui e vai te dar. Ele vai te dar. Glória a Deus. Porque Ele conhece aqueles que o adoram verdadeiramente. Aquele que está trilhando o caminho, chorando, gemendo, resistindo, mas buscando se fortalecer no Senhor. Glória a Deus. 30 anos depois desta palavra que Paulo escreve aos Efésios, a gente vê Jesus falando para João na ilha de Patmos e dizendo para aqueles irmãos que estavam em Éfeso. Aqueles irmãos, eles faziam de tudo para não aceitar falsos profetas, falsos líderes. Mas o Senhor, em repreensão à igreja de Éfeso, Ele disse: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Mas em que deixei o primeiro amor? A partir do momento que nós começamos a fazer a obra do Senhor, tão somente por fazer,
para cumprir tabela, ou porque achamos que não tem alguém melhor, alguém mais capacitado do que nós para fazer. E a gente diz: eu vou porque hoje sou eu que vou reger, porque se não fosse, eu não iria. Eu só vou para o culto hoje porque eu estou na escala. A partir do momento que nós agimos assim, nós estamos fazendo a obra do Senhor meramente por fazer. E Ele conhece aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então o comodismo agora estava se apoderando daqueles irmãos, ou já havia se apoderado. E Jesus conhece as nossas obras. Em todas as cartas do Apocalipse, Jesus, Ele fala para todas as igrejas: eu conheço as tuas obras. As duas únicas igrejas do Apocalipse que não tiveram nenhuma repreensão da parte de Jesus foi a igreja de Esmirna. Não teve nenhuma repreensão, porque Ele disse para a igreja de Esmirna: eu sei as tuas obras, sei da tua aflição, da tua tribulação. Aí Ele acrescenta: mas tu és rico. Aleluia, aleluia. Para a igreja de Filadélfia, Jesus, Ele também dá a orientação para João escrever na ilha de Patmos, e ele diz: eu sei as tuas obras. Aleluia. Que tendo pouca força. Quantos aqui, irmãos, estão com pouca força nesta noite? Tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Glória a Jesus. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Aí Ele acrescenta nos versículos número 11: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que você tem nesta noite, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Jesus. É preciso, irmãos, saber que o Senhor, Ele quer nos renovar. E algumas áreas do renovo que Ele precisa operar na nossa vida. Primeiro, a renovação do entendimento. A renovação do perdão Ele tem nesta noite para você. Para quem nunca mais conseguiu perdoar o erro de alguém contra você, nesta noite o Senhor está dizendo: tem renovação de perdão aqui também. Aleluia. Renovação da fé. Glória a Deus. Renovação das promessas para crente nesta noite. Glória a Jesus. Renovação da esperança. Ele renova as promessas na nossa vida todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu li um livro no capítulo 4 do livro de João.
versículo que foi lido nesta noite, que fala sobre uma mulher samaritana. Aquela mulher, irmãos, pertencia ao povo de Israel. Nós sabemos que quando o reino de Israel, Salomão, o último rei, reinou, e que ele morre, a Bíblia diz que o reino foi dividido em dois: reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. E no ano de 722 antes de Cristo, a Bíblia diz que os assírios tomaram o reino do norte e foram levados muitos para o cativeiro, e ficou ali naquelas terras de Israel poucas pessoas. Porém foram introduzidos naquelas terras alguns povos gentílicos, alguns povos de outras nações, que formaram ali o sincretismo religioso. E aquela mulher que foi lida nesta noite, a mulher samaritana, está inserida dentro de um contexto aonde Jesus, ele veio para buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Certo dia, diz a Bíblia que Jesus, indo, precisava voltar para a sua terra, para a Galileia. E a Bíblia nos diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Muitas vezes a gente julga, questiona o porquê, mas Jesus, ele veio para quebrar protocolo. Aleluia. Os judeus do reino de Judá, do reino sul, quando voltaram do cativeiro, olharam para os samaritanos e viram um povo mestiço, e eles consideravam como um povo que estavam imundos perante os céus. Mas Jesus, como eu falei, ele veio para quebrar protocolo. E era necessário ele passar por Samaria. Enquanto outros davam voltas e dias, até mais de 3 dias para chegar a Galileia, Jesus chegou num instante para resolver uma causa de uma mulher que estava precisando, aleluia, de um renovo espiritual. Glória a Deus. E enquanto os discípulos foram comprar pão na cidade, Jesus se assenta, cansado do caminho, junto daquele poço. Mas de repente se aproxima daquele poço uma mulher que vinha a tirar água quase a hora sexta, isto é, quase meio-dia. E aquela mulher ia sozinha. Por quê? Porque certamente as outras mulheres não queriam andar com ela, devido ao seu histórico, que muitos sabiam da sua vivência naquela localidade, em Samaria. Mas Jesus, ele não despreza você. Jesus, ele não nos despreza. E isto é lindo. Jesus não nos despreza nunca. Glória a Deus. E ele disse para aquela mulher: mulher, dá-me de beber. Glória a Deus. Porque os discípulos tinham ido
àquela cidade comprar comida. E ela então questiona e diz: como sendo tu judeu, pede a uma mulher samaritana, dá-me de beber. Aí o versículo seguinte diz: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, e o contexto histórico já acabei de falar. E Jesus, ele olha para aquela mulher e diz: mulher, se tu souberas o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se tu souberas o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E olhe a tristeza daquela mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Nos versículos adiante, Jesus, ele tem uma conversação com aquela mulher, um diálogo com aquela mulher, e ela diz para ele: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não volte mais aqui a tirá-la. Aleluia. E a gente percebe que aquela mulher estava entristecida, angustiada pelas coisas da vida já vivenciada por ela. Mas Jesus, ele tem o poder de restaurar-nos intimamente por dentro. Aleluia. Ele tem este poder de restaurar por dentro. Seja restaurado por dentro. Seja renovado por dentro. Seja fortalecido por dentro nesta noite. Aleluia. Aí ele diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Porque os nossos pais adoraram neste monte. E tu diz que, aleluia, é Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ele continua dizendo: mulher, crê-me crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a partir deste momento, o Senhor, ele ainda continua falando com ela e disse: vá e chame o seu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Veja a angústia daquela mulher, a tristeza que Jesus conhecia. E ele conhece a angústia e a tristeza de cada coração que está aqui nesta noite. Aí ele diz: falaste bem, não tenho marido. Porque tu já tiveste 5, e o que tu tens não é teu marido. Então ele conhece intimamente. E nesta noite, a palavra do Senhor fala conosco que, da mesma forma que ele renovou, que ele fortaleceu, que ele restaurou a fé daquela mulher, ele também faz para a nossa vida nos dias de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Então a mulher foi-se para a sua cidade e deixou o seu cântaro. O que é deixar o cântaro? É deixar aquilo que não agrada ao Senhor aos pés dele. E nesta noite eu te convido a deixar o cântaro,
Deixa o teu cântaro aos pés dele nesta noite. Aquilo que não tem sido do agrado do Senhor, deixa aos pés dele. Diz para ele: Senhor, eu não posso sozinha, mas o Senhor pode me ajudar. Senhor, eu não posso sozinha, mas o Senhor pode fazer por mim. Senhor, eu não posso só, mas só tu tem água viva para saciar a minha sede. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Aleluia. Deixa o cântaro nesta noite e seja renovado por Ele nesta noite. Seja impactado por Ele nesta noite. Ele é poderoso para renovar você. Salmos de Isaías de número 40. Está escrito pelo profeta messiânico que Ele renova as forças daquele que está cansado. Aquela mulher estava cansada à beira do caminho. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Seja revigorado nesta noite pela presença dele. Os jovens certamente se cansarão, cairão. Mas ele continua dizendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E vos renoveis no homem interior. Seja fortalecido, seja avivado. Seja restaurado por Ele mesmo. Aleluia. Diga para Ele o que você não pode, que Ele faz por você. Quantos aqui nesta noite já tiveram acesso a essa água da vida? Quantos? Quantos ainda não tiveram acesso a essa água da vida? Quantos ainda não confessam o nome de Jesus? Quantos nesta noite? Cadê você nesta noite que quer ter um encontro com o Senhor? Cadê você nesta noite que quer ser, aleluia, restaurado por Ele? Cadê você nesta noite? Cadê a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Aleluia. Alguém nesta noite que deseja aceitar Jesus, que deseja fazer uma nova aliança com o Senhor. Alguém nesta noite que deseja fazer esta aliança com Ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Fique de pé. Pode, pastor, ficar de pé? Fique de pé nesta noite, irmãos. Glória a Deus. Eu quero convidar você a adorar comigo com um hino que tem como título Ele Veio. Glória a Deus. Aleluia. E você, enquanto você adora, o Senhor renovará as tuas forças. O salmista, ele disse no Salmo 51, verso número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Mas dá-me alegria da tua salvação e me sustém com espírito voluntário. Ele te dá alegria nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Quem pediu para Deus curar? Quem pediu para Deus renovar? Se prepare,
Jesus. Se prepare. Ele já ouviu o teu clamor. Ajude, motorroco. E não mandou ninguém para lhe representar. Oh, Ele mesmo veio em sua presença. Quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu, seja renovado agora. Quem pediu, seja curado agora. Quem pediu, Ele transforma, irmãos, nesta noite. Creia. Aleluia. Sinta a graça dele sobre você nesta noite. Ele passeia nesta noite aqui. Ele veio. Seja renovado pelo Espírito no homem interior. Aleluia. Ele veio saltando pelos montes. Sinta Ele aqui, trazendo a vitória. Ele veio. Levante a sua mão. Você está sendo curado. Você está sendo renovado, porque Ele veio. Seja renovado, seja renovado, seja renovado. Quando Ele chega, a doença não aguenta. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, aleluia. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovada nesta noite. Seja renovada nesta noite. Seja renovada nesta noite. Sinta Ele. 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 Sinta Ele nesta noite. Ele te renova. Ele te renova. Ele te renova nesta noite. Aleluia. Tirou os impedimentos. Muralhas caíram por terra nesta noite. Muralhas caíram por terra nesta noite em tua vida. Muitas muralhas têm se levantado, mas vai cair por terra. Vai cair por terra. Vai cair por terra. Vai cair por terra. Seja renovada, seja renovada. Seja renovada. Sejam renovadas, sejam renovadas, sejam renovadas. Seja renovada, seja renovada. Seja renovada, seja renovada, seja renovada. Seja renovada, seja renovada. O Senhor contempla. O Senhor vê. O Senhor vê. O Senhor vê. O Senhor tem visto. O Senhor tem visto críticas. O Senhor tem visto palavras contrárias ao teu respeito. Mas nesta noite o Senhor está aqui para dizer: renova tuas forças. Renova tuas forças nesta noite, para tu seguir. Seguir na minha presença, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Em nome de Jesus, seja renovada. Sejam renovadas. Sejam renovadas pelo poder do nome de Jesus. Sejam renovadas. Sejam renovadas. Sejam renovadas. Sejam renovadas.
sejam renovadas. O Senhor está dizendo que vai lá. O Senhor está dizendo que vai lá. Através da tua oração, Ele vai lá, mulher. Ele vai lá, Ele vai quebrar as cadeias. Ele vai quebrar as cadeias. Ele vai lá, mulher. Ele vai lá, mulher. Ele vai lá, Ele vai quebrar as cadeias. Ele vai lá, Ele vai quebrar. Ele vai quebrar as cadeias. Ele vai lá, continua de joelhos dobrados. Continua. Seja renovada nesta noite. Glória a Deus, glória a Jesus, amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pai querido, Deus bendito, Deus santo. Nesta noite, meu Senhor, neste primeiro dia de congresso, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que muitas coisas o Senhor ainda operará neste lugar. Eu sei que outros virão, pregarão, Senhor, ainda aqui. Deus bendito, através do Teu Espírito nesta noite, envolve estes crentes aqui, Senhor. Envolve eles pelo poder da Tua graça. Envolve eles pelo poder da Tua presença. Que sejam fortalecidos no homem interior agora. Que sejam revestidos. Pai, nesta noite, eu oro para que muralhas sejam quebradas. Eu oro para que muralhas sejam, ó Deus, desfeitas agora. Todas as muralhas do impedimento no espiritual deste povo, nesta igreja, sejam desfeitas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, nesta noite, Senhor, envolve estes crentes agora, envolve eles agora aqui, envolve estes crentes aqui, na autoridade do Teu Espírito. Nós estamos aqui porque queremos sentir a Tua presença. Envolve, 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 envolve. Envolve eles, envolve estes crentes, Senhor. Envolve, meu Deus. Renove agora. Batize com o Teu Espírito. Cure as enfermidades, meu Deus. Dê forças a esses crentes. Dê forças, dê forças, dê forças a estes. Rabiada rabassore cantarabai. Sinta a brisa do Espírito passear nesta igreja. Sinta a brisa dele passear aqui. Este é o movimento do Espírito. Quem está tocando em você é o Espírito. Espírito Santo de Deus. Sejam envolvidos agora. Sejam envolvidos agora. Sejam envolvidos por uma graça que envolve vocês agora. Espírito Santo, visite o lar destas mulheres. Visita, Espírito Santo. Visita o lar destas mulheres aqui. Visita, Espírito Santo. Os problemas que elas deixaram em casa. Oh, Espírito de Deus, eu sei que Tu tens o poder de entrar agora neste lar, Senhor, cujo alguém ficou enfermo, com câncer terminal. E nesta noite, Senhor, eu sei que Tu és poderoso para visitar e fazer um milagre. Oh, Espírito Santo, nesta noite, alegra, Senhor, alegra a Tua igreja aqui em Córrego de São Mateus. Oh, adorado é o nome de Jesus. Adorado é o nome de Jesus. Irmã,
Você que está com a blusa estampada aí na frente. Você, aqui. Levante a sua mão. Se você puder, levante as duas mãos. Igreja, interceda por esta mulher agora. Levante as mãos de vocês. E no ato de fé, nesta noite, o Senhor está quebrando barreiras. Toda barreira do impedimento do mundo espiritual agora seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus na vida dela. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda barreira do impedimento seja quebrada agora na tua vida, mulher. Recebe de Deus a graça para tu seguir. Recebe a graça para tu vencer. Recebe a graça para tu continuar na presença dEle. Recebe a graça, recebe a graça, recebe a graça, recebe a força dEle nesta noite sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos os que creem nesta noite digam amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.